Bom dia, família. Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio, dia 28 de agosto. Dias de Mercúrio, como vocês sabem, as quartas-feiras são dias em que o nosso foco intelectual, mental, comunicativo, de assimilação, de interpretação, fica mais em evidência, e são dias que a gente tende a estar mais pensativo, pensativa, mais filósofo, e com uma vontade a mais de buscar, de entender, né, de pesquisar os porquês das coisas, né? Então, hoje é um dia excelente para coisas relacionadas a tudo que envolva o movimento de informações. O Mercúrio, como vocês sabem, está retrógrado, né, gente? Está retrógrado ali em Leão. Ele chegou a fazer um leve oi ali no signo de Virgem, mas depois voltou. E nesse movimento retrógrado, está refazendo o caminho ali que o Sol fez, o caminho que a Vênus fez. E está num movimento muito bonito também de resgate de memórias e resgate da compreensão do que é a nossa própria identidade. Então, o Mercúrio retrógrado, ele possibilita um contato muito límpido, muito esclarecedor com as coisas que fazem sentido para a nossa vida, para o nosso eu, para a nossa identidade e para a nossa manifestação. É um aspecto que, conjunto ali, o trígono que o Mercúrio está fazendo ali para o Quirón, esse aspecto aqui de trígono entre Mercúrio e Quirón, ele é um aspecto abridor de portas conscienciais para questões kármicas, para questões antigas, muitas vezes até que atravessam a contagem dessa encarnação, né, que vão ali para uma esfera totalmente mais subjetiva e abstrata, uma vez que a gente não lembra, né, racionalmente das nossas histórias ancestrais, mas a gente pode ter sensações que nos vão jogar nesse sentido. O Mercúrio retrógrado por si só, ele já traz coisas do passado. Então, são pessoas que a gente se relacionou no passado que voltam para a nossa vida, que tentam um novo contato, situações do passado que voltam, também abrem-se portas para a gente se reiniciar, se reconectar, né, com questões ali que já passaram na nossa vida. E agora, esse trígono com esse ponto kármico que é Quirón, que abre também, que representa a chave que existe entre o nosso meio social, que seria aí representado por Júpiter e Saturno, e a nossa esfera de contato com o inconsciente coletivo, com a psicosfera terrestre, que está representado ali pelos geracionais, como Quirón, essa chave de abertura que passa entre Saturno e Urano, a gente tem essa ponte para uma esfera, para uma noção, para um mundo de sensações completamente irracional, que vai na via contrária de busca por sentido mercuriano. Por isso que hoje é um dia que pode ser confuso se a gente for tentar racionalizar demais as sensações que vão surgir. Hoje é um dia muito mais para sentir, né, do que para pensar e entender, compreender pragmaticamente ali as coisas que a gente vai ter contato. O que pode gerar uma dificuldade para quem está mais acostumado, acostumada a racionalizar os sentimentos, a racionalizar as emoções. Hoje é uma quarta de Mercúrio um pouco atípica, diferente, porque a gente vai utilizar as faculdades mercurianas para entender e para nos conectar com algo totalmente subjetivo e abstrato. É como se fosse o Mercúrio em peixes, tá? Só para elucidar um pouco a nossa visão. Só que, diferentemente de um Mercúrio em peixes, que fala de uma sensibilidade intuitiva e racional, olha só que louco, né? Uma sensibilidade racional
para questões voltadas ao mundo psíquico, ao mundo artístico, ao mundo romântico, a gente tem esse trígono acontecendo entre Mercúrio em Leão, fogo, e Quirón em Áries, fogo. Então, quer dizer, aqui é a liberação da nossa energia vital. Então, esse é o momento em que nossas partes do ser, né, pedaços da nossa alma, pedaços do nosso espírito, que estavam aprisionados em coisas que muitas vezes a gente nem lembrava, né? Quando a gente gasta uma energia absurda apenas pensando, mas remoendo algo do passado, a gente tranca uma parcela da nossa energia naquele momento passado. E isso nos rouba a vitalidade, nos rouba a inspiração para depositar a nossa energia naquilo que está no presente ou naquilo que a gente está projetando para o nosso futuro. Isso tira o nosso poder das nossas mãos, porque a gente passa a ficar à mercê das situações que a gente remoeu, que a gente se prendeu, que a gente priorizou no lugar de priorizar o momento presente. E isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Não digo isso num teor punitivo, mas vejam que interessante uma coisa. Quirón, apesar de ser um ponto que fala de dores, momentos traumáticos, coisas que tem até um tratamento, mas não tem uma cura total. E o Mercúrio, né, do seu jeito dramático, né, causando desentendimento, representando desentendimentos, informações que se batem e se chocam e não se complementam. Apesar, né, da gente olhar um aspecto desse, a gente na hora pensar que é um aspecto complicado, tanto o poder de abrir uma sensibilidade racional para uma esfera mais individual, que tem mais a ver com a gente, né, Leão, e Quirón abrindo portas, a gente consegue soltar coisas do nosso passado. Então, esse aspecto, ele vem para libertar o nosso eu de cargas densas que estão acumuladas em volta de memórias, sensações e sentimentos passados. Isso a nível kármico, tá? Então, especialmente quem tem contato com espiritualidade, vidas passadas, etc., esse viés mais esotérico, se prepare, porque hoje, amanhã também, enquanto esse Mercúrio tiver nessa zona do zodíaco, nessa zona aqui do signo de Leão, conversando em trígono com o Quirón, e isso dura mais uma semaninha, mais ou menos, acessos vão ser liberados a sentimentos, sensações e memórias antes não exploradas. Tá? E isso serve para a gente ampliar o nosso faro, o nosso radar, e perceber, se atentar para si mesmo, para si mesmo, para o tipo de sensação nova, né? O tipo de sensação que a gente não lembra de ter tido contato, tá? Isso, de repente, é algo muito angustiante, alguma cena muito impactante que volte para a nossa tela mental. Isso tudo pode ser contato com informações adormecidas de encarnações passadas, tá? Se você tem contato, conhecimento sobre o assunto e você quiser fazer o seu ritual de desprendimento, de desapego, de sublimação, para diluir ressentimentos, mágoas, tristezas, sofrimentos, faça. Se você perceber que a coisa veio de uma maneira muito impactante e você achar melhor pedir um auxílio de uma outra pessoa, busque esse auxílio. Beleza? A gente tende agora para o final do ano, a gente falou bastante sobre o Plutão voltando para Capricórnio, como isso vai impactar as nossas relações interpessoais e como isso vem,
né? Como isso se inicia numa alunação de virgem e como isso representa uma limpeza profunda que vai acontecer na nossa alma, né? No nosso espírito e em todos os registros akáshicos, kármicos possíveis e imagináveis, porque estamos falando de Plutão, né? O mergulho, a parte mais sombria do nosso inconsciente. Netuno representa o inconsciente coletivo. Plutão é a nossa parcela individual, é o nosso inferno pessoal dentro do inconsciente coletivo. O inferno aqui eu estou colocando sem um viés cristão católico, tá? O inferno pessoal significa os nossos problemas, as nossas questões, independente delas serem condenáveis aos olhos de uma doutrina religiosa ou não. A condenação aqui é você que arbitra, porque é você que vai estar tendo contato com as parcelas mais sombrias da sua história kármica, e é você que vai decidir como você vai lidar com isso. Se você vai buscar ajuda, se você vai se acolher, se você não vai ignorar, é isso que determina a condenação ou não, né? Mas é só para elucidar, para vocês entenderem que eu não estou falando inferno aqui com uma conotação bíblica, talvez, tá? Então, momento, próximos meses, que vão nos jogar para um lado introspectivo, né, muito difícil, talvez, de lidar e muito profundo. Então, aproveitar essa quarta-feira aqui de Trígono, Mercúrio retrógrado e Quíron, para a gente desbloquear livre acesso a informações importantes que vão nos ajudar nessa conclusão de ciclo do ano de 2024, para a gente não se perder. Agora que Plutão entra no signo de Capricórnio pela última vez, né, volta para o signo de Capricórnio e fica ali em cima do grau 29, trazendo ali ansiedade, né, principalmente para a gente que estuda astrologia e sabe, significa, né, o grau anarético do 29, traz um pouco de instabilidade e mostra que vai ser realmente assim o colapso, a torre para estruturas tanto coletivas quanto da nossa vida individual. E se a nossa vida está prestes a uma grande torre, né, a um grande colapso, é necessário que a gente entenda de uma maneira madura o que está prestes a vir e nos permitamos a ter contato com informações que podem ser valiosas para a gente não se sentir perdido, um cego no tiroteio no final do ano. A maturidade de saber separar aquilo que é útil para estar dando uma base emocional e aquilo que apenas toma nosso tempo e energia no dia a dia, e o equilíbrio entre essas duas coisas. É um pré-requisito, por isso é tão importante a gente estar recorrendo à ajuda de outros terapeutas no caso, tá bom? Hoje, né, para acrescentar o tom dramático para essa quarta-feira, a gente tem aí a Lua no signo de Câncer, a Lua minguante, agora minguando, retirando, purificando, decantando questões relacionadas à nossa intimidade, ao nosso senso de lar, ao nosso senso de segurança, a nossa noção de núcleo familiar, que às vezes pode ser um núcleo familiar mais tradicional, convencional, ou não. Às vezes é o grupo de amigos com o qual você cresceu, né? Tem casos. Então, cada pessoa tem uma vivência com esse passado familiar, né? Inclusive a ponto de repente, a palavra familiar ser uma causadora de gatilhos, né? Dependendo de como foi a sua infância. De qualquer maneira, câncer trabalha memórias da nossa primeira, segunda infância.
de quando éramos muito mais jovens, né? Hoje as pessoas olham para o meu rosto e falam assim, não, mas você é muito jovem, né? Mas já fomos mais jovens ainda, né? Quando a gente fala da lua em câncer e decantar questões do nosso passado, a gente está falando ainda de coisas que a gente já pode até ter esquecido de tão criança que a gente era quando aconteceu. E então é esse tipo de coisa que o Mercúrio retrógrado em trígono com o Quirón abre porta da consciência para a gente lembrar, é isso. Então eu posso lembrar de situações quando eu era muito criança que eu nem lembrava mais. Sim, sim. E essas informações, além de vir quando você estiver acordado, e ser importante, ou acordada, e ser importante você anotar essas informações, é importante você também avaliar se esse tipo de informação de memória que volta, né, que você rememora as memórias, não está relacionado com alguma trava, algum bloqueio energético, inspiracional, identitário, que hoje seja presente aí na sua vida. Outra questão que acontece bastante, especialmente porque a gente tem aí a Lua num signo de água, Saturno, Netuno, retrógrados, signos de água também, informações a respeito do nosso passado que voltam em sonho, tá? Ou em consultas mediúnicas, tarô, coisas relacionadas a essa parte mais oculta do conhecimento, tá? Então, é interessante prestar atenção nos sonhos, anotar, se você sonha, se você lembra, anote. Porque às vezes os símbolos, os sinais, né, podem estar revelando uma informação importante. O psicanalista Jung desenvolveu um estudo sobre os sonhos muito profundo, muito bacana. Fica aí a indicação, tá bom? Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, um super livro que pode ajudar para você aprender a interpretar seus sonhos e também informações que venham a ser reveladas no contato genuíno, né, com o oculto e o ocultismo, né? Então, se você deseja saber mais sobre o seu passado kármico, e deseja perguntar isso de uma maneira mais concreta, existe a opção aí do tarô, de todos os oráculos aí à nossa disposição, inclusive as pessoas que quiserem agendar consulta, é só chamar ali no número do WhatsApp que está no canto da tela, tá? E isso pode ser muito norteador para a gente entender os próximos passos, entender da onde que vem, né? Qual a origem desse sentimento estranho? Por que que eu me sinto assim quando eu vou fazer tal coisa? Né? Por que que vem essa sensação de tempo perdido, ou de não vai dar certo? Por que que isso ecoa no seu íntimo? Às vezes, tem informações escondidas, né, de encarnações passadas, ou de momentos da infância que você era tão criança que você nem lembra, né? E aí uma orientação nesse sentido pode ser extremamente esclarecedora e trazer um alívio, né, para o seu ser. Hoje, pessoal, é um dia de sim, bacana, tá investindo na parte racional do Mercúrio, sempre, muito legal, né? Parar para ler, parar para conversar, parar para trocar um pouquinho com outras pessoas, né? Contemplar bons conteúdos. O Sol em Virgem, a Vênus em Virgem pedem esse lado intelectual mesmo, tá? De estudar, se dedicar e tudo mais, se organizar. Hoje é um dia muito bacana para estar se organizando, tá fazendo uma limpa aí nas coisas que você tem, tirar coisas do seu passado que te lembram coisas ruins, aí a chave, né? Você se reconecta, tem a chave e limpa, né? O Sol em Virgem, Vênus em Virgem, então eu equilibro e limpo aquele assunto, tá bom? Hoje é um dia do desapego consciencial, que pode representar um desapego material também, tá bom? Gente, é isso. Espero aí que vocês tenham uma excelente quarta-feira, tá bom? A gente vai se falando mais durante a semana. Assistam o último vídeo que eu soltei aqui no canal, que eu falei
sobre o Plutão de volta em Capricórnio no grau 29, como isso ressoa globalmente e como isso ressoa individualmente para cada um de nós. Assista que vale a pena, ficou muito legal, tá bom? Um beijo, deixa aí no comentário o que você achou, dê o like, se inscreva no canal e compartilha aí para as pessoas que gostam de astrologia. E até amanhã, se a força criadora quiser e ela quer. Um abraço, um beijo, tchau!